A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da regeneração. Creio que você vai ficar bastante irritado comigo a respeito deste vídeo, mas o meu objetivo é chacoalhar a sua consciência. Antes de mais nada, antes que você tenha preconceito, venha com discriminação com relação a esse vídeo e nem queira assisti-lo até o final, o que não seria honesto da sua parte você emitir alguma opinião preconceituosa sem você antes entender aquilo que eu quero dizer. Então eu peço que você seja honesto e pelo menos procure entender aquilo que eu estou falando antes de você emitir qualquer opinião contrária. Certamente você vai ficar irado comigo no começo desse vídeo, porque estou falando aqui que todos aqueles que não são regenerados, ou seja, não passaram pelo novo nascimento, ainda continuam como filhos do diabo. Mas calma aí, antes de você começar a se irar por eu ter falado isso, por achar ou começar a achar que eu estou me sentindo, ou que todo cristão se sente superior às pessoas deste mundo, você está completamente enganado, já quero dizer isso para você. Estou apenas explicando aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Se você é uma pessoa que não acredita nas Escrituras Sagradas, então você realmente não precisa nem continuar assistindo este vídeo, porque estou aqui procurando abrir a consciência das pessoas. Estou procurando aqui acordar a consciência das pessoas com relação a um tema tão relevante, fundamental, de extrema importância, que diz respeito ao destino eterno do meu espírito e do seu espírito. Então, sim, continuo afirmando aqui e que todo aquele que não nasceu de novo, ele ainda continua sendo filho do diabo. Para que você compreenda por que estou dizendo isso, vamos ler uma passagem aqui onde Jesus, ele mostra que filhos do diabo são aqueles que, embora possuindo uma religião, embora sendo frequentadores assíduos de uma religião, embora no exercício da religião, continuam dentro do seu próprio coração satisfazendo as obras das trevas, continuam tendo o mesmo desejo que o diabo tem. Qual o desejo que passa no coração do diabo? Iniquidade, ódio, rancor, ressentimento, vingança, todo tipo de malignidade, todo tipo de iniquidade, todo tipo de depravação. Não é assim que o mundo se encontra? Não é desse jeito, exatamente desse jeito que nós podemos enxergar aí que o mundo está vivendo, a forma como o mundo está vivendo? Pois é, se você se agrada dessas coisas, a maioria das pessoas se agradam dessas coisas, elas em seu coração estão satisfazendo a vontade do diabo, elas estão apoiando a vontade do diabo, estão com o mesmo caráter do diabo, provando que nasceram então das trevas, que foram gerados ainda, tem como pai a Satanás. Quando você nasceu, logicamente, né, você tem pai, você tem mãe, pelo menos muitos aqui ainda têm, significa o quê? Que você nasceu daquele casal, você foi gerado daquele casal, da união daquele homem e daquela mulher, você foi gerado, e sendo gerado, você foi educado por eles. Você adquiriu a mesma cultura que eles, o mesmo costume que eles, o mesmo hábito que eles, o mesmo sistema que foi construído dentro do lar, foi passado para você. Claro que mais tarde você poderá se tornar mais independente, ter sua própria vida, mas você adquiriu uma bagagem que foi passada para você como herança da parte deles, em termos de educação, em termos de cultura, em termos de crença, etc. É isso que Jesus está querendo dizer, como filho de Deus ou filho do diabo. Filho quer dizer aquele que adquiriu toda a herança da criação que teve. Ora, uma pessoa neste mundo, ela teve a criação do mundo, não foi criada dentro da atmosfera divina, não foi criado dentro de uma atmosfera cristã, uma atmosfera sadia da palavra de Deus. Pelo contrário, foi criada, aquela criança foi criada sendo ensinada toda a sensualidade deste mundo, com músicas mundanas, que nem pode ser chamadas de músicas, isso que a gente tem ouvido por aí, com todo tipo de vício, enxergando a mulher como um objeto sexual, enxergando o homem como uma fonte de prazeres, enxergando as drogas como algo lícito. E aí, por aí vai as aberrações que a gente encontra nessa sociedade hipócrita. Pois é, se tudo isso tem formado e formou o caráter dessa criança, e ela cresceu um adulto ali, se formou um adulto, com todas essas características, é nesse sentido que Jesus está falando que essa pessoa é filha do diabo. Não quer dizer que ela literalmente está lá cultuando, acendendo velas, diante de uma cabeça de bode para Satanás, como muitos cultos aí satânicos acontecem. Não!
Como filho do diabo não quer dizer, Jesus, que essas pessoas estão cultuando diretamente ao diabo, mas que estão se assemelhando, tanto em sua moral quanto em sua espiritualidade, a mesma moral e baixa espiritualidade do diabo, das trevas. É nesse sentido. Ah, pastor, mas eu tenho a minha religião. Ainda assim, com a sua religião, você pode ser um filho do diabo e não sabe. Não sabe. A verdade é essa, nós temos que fazer uma análise sobre a nossa vida. Vou ler aqui para vocês em João capítulo 8, versículo 44. Jesus falando para um grupo de pessoas que eram frequentadores do templo do Senhor, da casa do Senhor. Liam constantemente as escrituras sagradas na casa do Senhor. Procuravam andar nos preceitos do Senhor. No entanto, Jesus os chamou de filhos do diabo. Quem eram essas pessoas? Os fariseus da época. Os religiosos da época. Não estou falando que todo religioso é dessa forma, não, de forma alguma. Mas o religioso, que ele tem a sua religião somente na forma, enquanto que no fundo, na sua essência, no seu coração, ele continua sendo a mesma pessoa mesquinha de sempre, egoísta, avarenta, soberba, arrogante, cheia de iniquidades, escondendo depravações, pecados ocultos, etc. Esta pessoa ainda que religiosa, é uma pessoa serva e filha do diabo. Essa pessoa é filha do diabo. Olha que Jesus falou aqui, vós tendes por pai ao diabo. Ele está falando para os fariseus, para os religiosos. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou que aqueles fariseus eram filhos do diabo, que o pai deles era o diabo. Por quê? Jesus falou isso? Porque eles queriam satisfazer os desejos do pai deles, que era o diabo. Então, quando você quer satisfazer as vontades da carne, a maldade do seu coração, quando você quer dar livre curso a toda forma de depravação, quando você apoia as coisas erradas deste mundo, é sinal que você tem, e você está revelando isso, você tem por pai ao diabo. Porque dele vem todas essas coisas. Quem é filho de Deus é aquele que é nascido de Deus. Por isso que em João 3, versículo 6, Jesus ele fala, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que Jesus ele faz uma diferença entre os filhos naturais e os filhos espirituais. Jesus ele ama os ímpios, mesmo aqueles que estão servindo ao diabo, Jesus ele ama, Deus ele ama. Mas isso não quer dizer que ele vai permitir a entrada dessas pessoas no reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra carne nem sangue, ou seja, não entra iniquidade, não entra as obras deste mundo. Para que você seja um habitante do reino espiritual da parte de Deus, para que você se torne um cidadão dos céus, você precisa nascer de novo. Porque Deus ele faz a diferença entre os filhos do mundo e os filhos espirituais, os filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus no campo espiritual, todos são filhos de Deus no campo natural. Por campo natural, eu quero dizer, pelo simples fato de termos nascido deste mundo, somos filhos naturais de Deus. Mas quando nós caímos no pecado, e toda a humanidade caiu no pecado, perdeu a semelhança, a imagem e a semelhança moral e espiritual de Deus. Perdeu. Tanto é que nós já nascemos com o germe do pecado dentro de nós, com as inclinações erradas dentro de nós, desejosos de cometer iniquidade, pois precisamos passar pela regeneração, pelo novo nascimento, para que nós venhamos dar início à longa caminhada de santificação diante do nosso Deus. Eu ainda não falei diretamente o que é regeneração em nenhum vídeo, porque eu quero, por enquanto, chacoalhar a sua consciência para que você sinta a necessidade da regeneração. Mas possivelmente no próximo, se assim Deus me permitir, ou se eu não mudar de ideia, mas calma, não estou com pressa de dar continuidade a esses vídeos em detalhes para que você compreenda bem. Mas se eu achar que devo fazer no próximo vídeo já explicar o que é regeneração, mas logo, fique calmo, logo estarei explicando diretamente o que é regeneração, você vai compreender os mecanismos da regeneração. Mas o objetivo primeiro aqui é chacoalhar a sua consciência. Então, eu quero falar para você que Deus ele fez a diferença entre filhos naturais e espirituais. Lá em João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, fala assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Filhos nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, nascidos de Deus. Ora, por que Deus daria poder para alguém se transformar, para alguém ser feito filho de Deus, se todos já fossem filhos de Deus? Todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Foi-lhes dado poder para serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Como que nós nos tornamos filhos de Deus? Crendo em Jesus. Isso vai ser falado mais detalhadamente para frente ainda. Então, aquele que creu em Jesus, que acreditou, se rendeu a Jesus, ele foi regenerado, ele foi santificado, ele foi nascido de novo. Foi-lhe dado a ele poder para ser filho de Deus. Se todos fossem filhos de Deus, não precisaria Deus dar poder para ninguém se tornar filho de Deus. Essa é a realidade. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, já quero terminar esse vídeo, já são 10 minutos aí, 10, que se a pessoa não é regenerada, ainda continua como filho do diabo. A verdade é essa, você pode ficar bravo, você pode espernear, a verdade é essa, eu já fui filho do diabo, eu vivia para satisfazer as minhas iniquidades, a minha carne, eu vivia pelo ódio, pelo rancor. Sou perfeito? Não. Agora eu fui santificado para ser colocado no caminho da santificação. Mas aquele que foi regenerado, vai ser explicado isso para frente ainda, para que você possa compreender a diferença entre regeneração e santificação. Aquele que foi regenerado, ele mudou a sua preferência última. Ele mudou a sua vontade. Foi mudado pelo poder do Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo. Aquele que foi regenerado agora não tem mais vontade no caminho do mundo, no caminho da iniquidade. Quando ele peca, nós pecamos muitas vezes, nós nos arrependemos rapidamente. Não queremos aquilo para a nossa vida. Nós nos arrependemos, buscamos o perdão de Deus e nos voltamos e retomamos o caminho da justiça. Com o ímpio não acontece isso. Ele peca, ele comete iniquidade, para ele está tudo bem. Ele considera aquilo tudo bem, normal. Então tem muita diferença. Então, somente aquele que passou pelo processo do novo nascimento é filho espiritual de Deus. Você, se não passou pelo processo da regeneração, continua sendo filho de Deus, mas natural, por nascimento neste mundo. Mas não é um filho espiritual de Deus. Não é. Precisa ter ainda um novo nascimento para que dentro de você venha se agradar verdadeiramente de Deus. E vou explicar para frente. Novo nascimento não é religião, tá? Se fosse, Jesus não teria chamado de filhos do diabo todos aqueles religiosos da época. Que Jesus abençoe a tua vida.